Nós vamos falar hoje acerca do ativismo religioso. Essa questão que tem entrado na igreja, principalmente nós que somos de denominações pentecostais, nós temos esse quesito aí, né, na nossa teologia ou até mesmo na nossa prática, né, que é o ativismo religioso. E para nós iniciarmos este bate-papo, Railan, eu gostaria que você nos desse aí uma definição do que é o ativismo para você, estudando as escrituras, você aí fazendo uma análise acurada da palavra de Deus. O que para você é ser um ativista religioso? Olha só, Wallace, o ativista religioso é aquela pessoa que ela trabalha de uma forma ativa, constante e sem saber qual é a finalidade daquela atividade que ela está fazendo. É alguém que a todo tempo ela está constante em uma certa atividade, mas ela não sabe a finalidade, o propósito pelo qual ela está exercendo aquela finalidade. Não sabe onde vai chegar, e vai trabalhando, vai fazendo, mas ela não sabe para onde está sendo direcionado, qual o foco realmente, o objetivo da atividade que ela está fazendo. Ela faz no automático praticamente, assim vamos dizer. Fica à vontade aí, o tempo é todo seu. Hoje aqui, como eu disse, eu só quero te ouvir. Olha só, Wallace, você que conhece aí um pouco também da minha trajetória, como você mesmo disse, hoje eu estou pastor aqui da Igreja Pentecostal Deus Amor de Bebedouro. E para quem conhece a nossa igreja, é uma igreja que assim existe bastante atividades. E para poder ser bem sincero, esse ativismo religioso, eu cresci nele e é algo que eu gosto, para poder falar a verdade, é algo que eu gosto. Só que o que acontece, eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando na minha intimidade com Deus, entendeu? Aham. Às vezes estava exercendo ali atividade e isso dá uma certa... uma pessoa que ela está em atividade ali na igreja, ela tem uma certa visibilidade. As pessoas, às vezes, até julgam ali essas atividades como sendo uma pessoa espiritual, esforçada. E eu, assim, carregava comigo pecados, carregava comigo dificuldades, às vezes, algumas dificuldades que aparentemente as pessoas não viam, mas que às vezes eu comecei a me perguntar, mas como assim? Eu estou direto aqui na igreja, estou fazendo isso aqui, tem essa dificuldade. São, às vezes, hábitos que pessoas que às vezes nem estão aqui da igreja que carregam, eu estou carregando também. E eu percebi que, às vezes, isso era algo que estava prejudicando a minha vida espiritual, apesar de estar constante na igreja, estar ali sempre ali, mas que estava me levando a um desgaste emocional. E isso foi, ultimamente, nos últimos anos, eu comecei a analisar melhor essa questão, porque antes eu fazia inconscientemente aquele trabalho, como o próprio conceito do ativista, é isso aí, do ativismo, a pessoa que exerce uma atividade e não sabe qual é a finalidade daquela atividade que ela está fazendo. Então, por muito tempo, eu passei fazendo muitas atividades ali, exercendo atividades. Isso contribuía para algo ali na igreja, só que eu mesmo não sabia. E, às vezes, o tempo de atividade que eu tinha na igreja me estava tirando tempo com Deus, entendeu? Eu tinha uma atividade na igreja, eu tinha ali a comunhão com as pessoas na igreja, mas a minha relação com Deus estava bem fraca, eu não tinha tempo com Deus. E isso me afetou muito até o ponto onde, no ano passado, eu me deparei com um projeto que a nossa igreja Pentecostal Deus Amor, ela está fornecendo para os líderes da igreja, que é um projeto chamado Eclésia. E foi aí que a coisa começou a acontecer, onde a gente começou a perceber a importância do discipulado, e eu comecei a analisar que eu era um ativista cristão, estava ali, mas eu não tinha uma vida de intimidade com Deus. Aí foi aonde eu comecei a despertar mais, estudar sobre o assunto e saber, procurar saber da parte de Deus aquilo realmente que eu devia fazer. Então, de uma certa forma, é mais ou menos um funcionário que ele tá só trabalhando, né? Ao invés de ser exatamente alguém próximo do entre aspas, né, do patrão. Isso. E essa realidade, Wallace, e essa realidade é uma realidade que acontece na vida de muitas pessoas. Acontece comigo, hoje eu sou consciente disso. Eu tenho uma certa atividade ainda, eu tenho um certo tempo de atividade na igreja, mas eu sou uma pessoa consciente que estou trabalhando para poder melhorar isso. Agora, o que acontece? O ativista religioso,
ele acaba, às vezes, tendo aquela aparência, às vezes, de que está fazendo algo para Deus, e às vezes está fazendo coisas que Deus ele nem pediu, mas ele está ali exercendo aquela atividade, e às vezes ele se considera melhor e superior a uma pessoa que simplesmente ele não está fazendo nada. Entendeu? Isso é um outro problema também que gera. A pessoa que ela está em atividade, está fazendo ali, ela está envolvida em tudo ali, ela diz, não, eu estou fazendo a obra de Deus, e às vezes julga aquela pessoa que não está fazendo nada. E acaba que a pessoa está fazendo uma atividade na igreja, mas não significa que é para o reino de Deus. E às vezes está fazendo coisas que Deus não pediu para poder fazer. Acaba sendo a lei do mérito, né? Exatamente, é isso aí, exatamente. Porque eu faço mais, então quer dizer que eu sou mais merecedor do que aquele que não está fazendo tanto. Exatamente, exatamente. E isso acaba gerando um problema aí de julgamento. E o que acontece também, Marcos? O que acontece? Uma pessoa que ela está em excesso de atividades, chega um ponto que ela se sobrecarrega. Chega um ponto que é onde ela não aguenta mais, e essa pessoa às vezes acaba se desviando da fé. Eu já vi casos de pessoas assim que iniciam a caminhada, atividades, aquilo outro, tá aquela animação total, e às vezes chega um ponto onde a pessoa chega que ela já não aguenta mais, às vezes ela não controla mais essas atividades e acaba se esfriando na fé, acaba se afastando na fé por às vezes não ter um certo equilíbrio. E às vezes tem pessoas também que elas se orgulham dessas atividades. Tem pessoas que se orgulham que perdeu a família por causa de atividades da igreja. Uma coisa que é totalmente contrária à Bíblia Sagrada. Pessoas que perderam família, pessoas que perderam muitas coisas aí, em nome, às vezes, do serviço a Deus, mas às vezes é um serviço religioso. Eu sei como é que é essa questão do ativismo religioso, como você bem sabe, né? Que quando a gente é alcançado por Jesus e a gente vem de uma situação, digamos assim, vamos falar a linguagem que Jesus falou, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, como eu me julgava uma pessoa assim que tinha muitos pecados, então fui muito perdoado, automaticamente muito eu amei a Deus. E uma coisa que é impossível quando você ama Deus é você não amar aquilo que Deus ama. A obra, né? A igreja, ministério. Eu uso um exemplo de Isaías 6, quando Isaías teve um encontro ali, né? Aquela visão profética, ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos ali sobrevoando sobre o trono. E quando ele tem essa experiência com Deus, o que Deus ele pergunta para Isaías, né? A quem enviarei por nós? E Isaías ele diz: envia-me a mim, Senhor. Então ali é impossível a gente ter um encontro, uma experiência com Deus, sem a gente não sentir a necessidade de ir pelo reino de Deus. Exatamente. Então eu fui essa pessoa assim que eu me doei tanto, mas tanto para a obra, que a mentalidade da pessoa nem sempre é ser recompensada por aquilo que faz. Mas infelizmente, lá no final de tudo, acaba sendo isso que acontece, né? A gente quer ser recompensado por aquilo que a gente faz. Exatamente. E nem sempre a gente vai ser recompensado. É onde que vem a nossa frustração, e a gente pode até se afastar do evangelho por causa disso, né? Pegando o gancho aí do que você falou aí, Wallace, é sempre bom também a gente entender que não existe possibilidade da gente amar a Deus e não trabalhar para Ele. O trabalho é uma evidência de que nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, não tem possibilidade de a gente amar a Deus e não trabalhar, não fazer atos de serviço para Ele. Tem aquela passagem de Pedro, depois que Jesus ele ressuscitou, onde Jesus Cristo ele chama Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então o amor que Pedro tinha por Jesus era que ele trabalhasse aí para Jesus. Existe possibilidade de eu trabalhar para Deus sem amor, mas é impossível eu amar a Deus e não trabalhar para Ele. A gente tem pessoas que elas trabalham, vamos dizer assim, para Deus, ou atividades ali na igreja, mas que às vezes não necessariamente ela está amando a Deus ali no seu interior. Mas quando nós de fato amamos a Deus, a gente age atos de serviço para o reino de Deus, que contribui para o propósito dele. É verdade, né?
essa é uma linha tênue, né? Que a pessoa tem que ficar nesse equilíbrio, né? Não Exatamente. associar o trabalhar para Deus com o amar a Deus. Isso, Então, uma coisa está ligado com a outra, mas a outra coisa não significa exatamente aquela coisa, né? Fazendo aqui um trocadilho de palavras para dar um nó na cabeça dos nossos ouvintes. Mas é, descomplicando agora, trabalhar para Deus não significa amar a Deus, mas amar a Deus implica em trabalhar para esse Deus, né? Até exato. mesmo em questão de gratidão, né? A gente, por gratidão a Deus, a gente se preocupa com aquilo que Ele se preocupa, né? A gente ama aquilo que Ele ama, né? Então a gente tem que fazer essa distinção.